está dentro desta capa magnífica. E eu vou-lhe passar agora a palavra a ele. Depois voltas-me a passar a palavra, para falar da grávida. Então, eu gostava precisamente de aproveitar para fazer um agradecimento muito especial à autora da capa, que está ali a tirar fotografias, que é a Ana Cristina, que fez à partida deste livro um objeto estético extraordinário, mesmo que depois o livro seja uma marrasca, mas mesmo assim ela conseguiu que vale a pena comprarem o livro, porque como objeto estético é extraordinário e é de facto uma ilustração muito inteligente e muito interessante da ideia do ciúme, que eu não saberia como é que podia ser transposta para uma capa, ou como é que podia ser de alguma forma ilustrada. Numa família, que era uma família banal, e que vai despoltar tudo o que vem a seguir. Depois isto não é assim tão linear, porque outra das virtudes deste romance é o jogo muito bem construído ao nível do tempo. Há um passado que irrompe constantemente no presente e que se torna muitas vezes mais presente do que o próprio presente, e nós sabemos muito bem o que isso é, não é? Nós sabemos quantas vezes o passado é muito mais forte e muito mais obsessivo até, e muito mais real do que o presente, mas de qualquer maneira foi essa fratura, essa ruptura, essa tragédia que foi despoltar tudo o resto. Pronto, isto foi apenas um pequeno parênteses, porque achei muita graça quando o Gonçalo N. Tavares estava a propor o erro, e de facto isto começa com o erro, com uma coisa que não podia ter acontecido. Aquela situação narrativa que tu querias no teu livro não podia ter acontecido. Foi um erro que veio marcar toda a gente. Bom, outra ideia interessante e que está relacionada com esta, com a do ciúme e com a do erro, é que a personagem, uma das personagens, não sei se não será o vértice, não tenho a certeza, do livro, que é a personagem mais velha, o homem mais velho do livro, é um pai e é um professor, pai de um, professor do outro, tem um objetivo na vida, que é provar que o movimento, a procura de um teorema, de uma demonstração, provar que o movimento não existe. E depois esta ideia de movimento é uma ideia que vai ser desenvolvida de uma maneira muito interessante ao longo do livro, porque paradoxalmente este homem que quer provar cientificamente, numa perspectiva física, que o movimento não existe, vai ser permanentemente apanhado por rotações vivenciais, por movimentos que estão, ao fim e ao cabo, sempre a pôr em causa a sua teoria, que sendo científica acaba por ser também filosófica e ontológica, e vai acabar por fazer dele uma personagem muito, muito, muito complexa. O próprio ciúme é movimento, não é? Porque nós temos ciúme daquilo que prevemos não ser seguro, não estar estático, temos ciúme precisamente daquilo que pode alterar-se, e a alteração é movimento, não é? É nesse sentido também que tu associas o movimento ao ciúme, creio eu. Além disso, ele está apaixonado por uma rapariga, por uma jovem, que já em si é movimento, toda ela é movimento, diz o narrador, movimento, qualquer coisa como um movimento erótico. Às tantas é qualquer coisa assim, toda ela é movimento no plano erótico, mas é movimento. Esta questão do movimento, para mim, às tantas me pareceu talvez a questão central do livro, está associada também a uma outra ideia, que é a questão do tempo, mesmo do tempo humano, a questão da juventude e do envelhecimento, que é outro tema fundamental, obviamente, do romance, e é um tema fundamental
da vida. Há um pai e há um filho, obviamente um jovem e outro não jovem, que não por acaso têm o mesmo nome, não totalmente o mesmo nome, mas ambos são Bernardo. Eu não chego a saber se não são o mesmo. Aliás, daqui a um bocado quero perguntar se as três personagens não são a mesma personagem. Este pai e este filho são, de facto, duas personagens que estabelecem entre si uma relação muito interessante, uma relação de identificação muito profunda, de amor e ódio, porque aquela ruptura inicial, aquele erro inicial é um erro que ambos viveram, que ambos presenciaram e que acaba, eu não posso contar a história, isto é um bocadinho difícil estar a falar nisto, sem estar a tirar os véus todos, queria tirar só de vez em quando assim um bocadinho do véu, mas depois temo que o meu discurso fique um bocado obscuro. Mas de facto essa história veio fazer com que a relação entre este pai e este filho seja uma relação de cumplicidade, de identificação, de profundíssima admiração do filho em relação ao pai e provavelmente de expectativa do pai em relação ao filho, mas isso são todas as relações de pais e filhos, diríamos a seguir, mas ao mesmo tempo uma relação completamente insuportável e insustentável. E essa dimensão insuportável e insustentável e essa projeção de uma vez desejaria ser uma réplica do pai. Por outro lado, ele é o narrador e, como nós sabemos à partida, o narrador é uma voz que tem uma existência relativa no romance. Também pode ser a personagem que mais existe e os outros serem apenas projeções de si mesmo. Porque este narrador vai ser assumidamente, no final do romance, um escritor. E aqui entro na outra linha deste livro. Este livro é também um livro sobre a escrita. O pai é compositor, além de professor e além de investigador, professor universitário, é compositor. O filho acaba por se tornar um escritor de renome. Aliás, abençoado pelo Saramago. O escritor é ela própria escritora. Portanto, é como se a escrita fosse uma espécie de matriz geradora da realidade e, como já vimos, a escrita é a matriz geradora de tudo isto e desta realidade e deste mundo. Mas talvez haja algumas pistazinhas, depois se quiseres falar sobre nada mais que vocês era melhor, porque eu andei aqui a tentar encontrar algumas pistas para justificar este nada mais. Não sei se este nada mais corresponde a um gesto muito simbólico que o filho, num determinado momento, após a morte do pai, tem, quando lança as cinzas do pai sobre a cidade, e as cinzas são o nada mais. Não sei se é isso. Não sei se o nada mais não tem a ver com uma coisa que é um paradoxo no livro. É que, em determinada altura, um escritor diz qualquer coisa como página... Vou pôr os óculos, desculpa. É melhor, não é? Página 129, para mim é mais importante no livro. Uma das coisas que, de facto, que é fabulosa no livro, é que tem páginas magistralmente escritas. Há aqui algumas... Eu, quando comecei a ler o livro, foi a primeira coisa que me surpreendeu, muito sinceramente. Há passagens que são mesmo muito, muito bem escritas. É mesmo aquilo que nós chamamos de literatura, são surpreendentes. E esqueci-me daquilo que começou por ser o mais importante para mim. Não, e agora já não falo.
Obviamente, podes dizer, quando eu disse foi um disparate, está bem? Fala ao Gil. Eu quero começar por agradecer, antes ainda da presença das pessoas, que vou agradecer daqui a mais uns segundos, o facto de, por um lado, a Elisa ter aceito ler este livro com alguma responsabilidade crítica, numa altura em que estava ainda praticamente em forma de manuscrito e depois de ter lido, ter conversado comigo acerca do livro de uma forma que me encorajou e que fez de facto que eu achasse que valia a pena continuar. E, portanto, a Elisa foi uma peça-chave, de alguma maneira, no facto de o livro estar aqui. Quero agradecer, por outro lado, a leitura atenta que fez e que expôs nestas palavras que me surpreenderam no sentido em que me custa acreditar que eu tenha escrito isso tudo. Porque, desde o próprio título até o próprio facto das personagens serem o mesmo ou não, serem duas ou não, ultrapassas completamente o que foi a ambição do meu livro, onde eu quis chegar com o livro. Portanto, escrevi umas linhas e de repente tu devolves num livro filosoficamente de grande profundidade e grandes questões que não estavam previstas. Mas como é evidente, gostei muito de ouvir. Gostei muito de ouvir e de pensar que caramba, isto tem alguma graça, tem alguma profundidade. E portanto este papel da Elisa foi essencial. Tal como o papel depois do grupo de... Outras terão vindo porque queriam conhecer um tal Gil Duarte e depois perceberam finalmente que o Gil Duarte que era o José Pacheco. Eu ainda pensei em fazer, estava a falar com o Rui acerca disso há pouco, uma brincadeira à volta disto, que era disfarçarmos Gil Duarte, de golpe de glória. Mas depois, voz amiga chamou-me a atenção para que haveria alguns intelectuais na sala, para quem isto parecia pouco digno, e portanto eu acabei por não fazer esta brincadeira. De qualquer das maneiras, como dizia o Carlos logo no princípio, a quem agradeço as sábias palavras de introdução, como dizia o Carlos, é evidente que o lançamento ser feito aqui significa, antes de mais nada, o quão bem me sinto nesta escola e o quão à vontade me sinto com estas pessoas que ainda por cima vieram, fosse à procura de comida, fosse à procura do Gil Duarte, mas vieram e eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui, e algumas que até vieram de fora da escola, e que nem estou certo de conhecer muito bem todas as pessoas em todas as casas. Me faz pensar que possivelmente o livro já está a quebrar um certo ciclo, um certo circuito familiar. De qualquer das maneiras, quero agradecer a vossa presença, por exemplo, o António, que está aqui à frente. Coitado, foi 3 ou 4 vezes à barata para conseguir o livro e não consegui. E de facto, o que eu encontro, antes de mais nada, a amizade de muitas pessoas que faz com que eu me sinta perfeitamente em casa ao estar a apresentar este livro. Pessoas que estiveram aqui sim outros anos e de quem tenho muitas saudades e que vieram de propósito. Alguns alunos de outros tempos e pessoas que colaboram constantemente nas sessões da biblioteca, que muito me